Havemos de ir ao futuro e, quando lá chegarmos, vamos estar todos numa festa à nossa espera, mesmo aqueles amigos que perdemos pelo caminho. Palavras bonitas escritas pela minha convidada de hoje no Interlúdios. Fique para ver. Interlúdios. Uma série de entrevistas com a produção Viver o Porto. Interlúdio. Lapso de tempo que interrompe alguma coisa. Intervalo. Interregno. Estamos todos já tão fartinhos desta pandemia que só queremos chegar muito rapidamente ao depois disto, a dias futuros. Quase que queremos fazer fast forward para lá chegar mais depressa. Mas será que é bom acelerar os dias? É apenas uma reflexão. Enquanto isso, eu espero que já tenha subscrito o canal de YouTube do Viver o Porto. Por favor, subscreva. E que esteja a acompanhar esta série, onde entrevisto pessoas apaixonadas pela cidade do Porto. Venha daí para mais um episódio. Enquanto a pandemia, provocada pela Covid-19, nos obriga a ficar em casa, vemo-nos obrigados a fazer uma pausa. Uma pausa do modo como vivíamos os nossos dias. É tempo agora de encarar novas realidades, novas formas de nos reinventarmos. Neste espaço de tempo que vivemos confinados, durante este interlúdio, vamos com certeza abraçando as memórias e saudades de tudo de bom que deixamos para trás, com a esperança de em breve voltarmos. Voltarmos, certamente a uma realidade que nunca será a de antes, mas que esperamos nos traga de volta a alegria dos abraços, dos sorrisos espalhados pelas ruas, das viagens, das cidades cheias de vida, dos negócios a florescer. Voltar aos locais onde fomos felizes, voltar a viver o Porto. A minha convidada de hoje aqui no Interlúdios é a Filipa Leal. A Filipa é poeta, jornalista e argumentista. Já tem vários livros publicados, a maior parte deles de poesia, e dos quais se destaca Cidade Líquida. Escreveu com a realizadora Patrícia Sequeira a longa-metragem Jogo de Damas, pelo qual receberam vários prémios. E colaborou semanalmente com a RTP2 no programa Literatura Aqui, bem como no programa cultural, também da RTP2, Nada é Comodante. A Filipa tem sido também presença assídua nas Quintas de Leitura, evento organizado pelo Teatro Municipal do Porto. A Filipa vive atualmente em Lisboa, mas continua a visitar o Porto regularmente. Olá Filipa, desde já obrigada por teres aceito este meu convite. Eu, antes de te passar a palavra, vou fazer aqui um pequenino parênteses e contar um pequenino episódio que eu achei muito curioso com esta nossa entrevista. Para quem nos está a ver, eu e a Filipa não nos conhecemos pessoalmente. Eu sou amiga da irmã, da Marta, mas como adoro poesia já acompanhava o teu percurso há muito tempo. E estava a ouvir as respostas às minhas perguntas, as tuas respostas às perguntas que eu fiz, e há uma delas em que tu mencionas a escritora argentina Alejandra Pizarnik. Eu achei muito curioso porque neste momento eu estou exatamente a ler os diários da Alejandra Pizarnik. Inclusivamente, o livro está ali a fazer de cenário já desde o início desta série. Confesso que achei curioso este episódio, achei que era um sinal de algo que eu já acredito há muito tempo, que é a vida acaba sempre por conectar as pessoas que de alguma forma se têm de conectar. E por isso fez ainda mais sentido tu seres uma das minhas convidadas aqui no Interlúdios. Mas vou-te então passar a palavra para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o teu Porto. Olá Paula, o Porto inspira-me profundamente, sempre me inspirou. É uma cidade, como José Gomes Ferreira descrevia, uma cidade de luz de granito. E eu não me farto de dizer isto, acho que é um verso que descreve o Porto de uma forma maravilhosa, porque apesar de ser granítica, essa luz, aquela luz quase cinzenta, é profundamente inspiradora. E sobretudo quando se nasce num lugar e quando lá se tem os afetos e se tem os amigos e se tem toda a história que nos fez começarmos a sermos nós, a cidade fica sempre connosco de uma forma muito especial, inspira-me muito e sobretudo o Douro é o meu rio, definitivamente o meu rio, um rio do qual se pode ver tão perto a outra margem
e é uma cidade para mim líquida, de facto, uma cidade na qual eu pude sempre estar perto de água, perto do rio, perto do mar, e isso marca muito não apenas a minha vida, mas a minha escrita. Eu tenho uma relação muito próxima com a zona do Campo Alegre, porque era onde viviam os meus avós paternos, os meus avós maternos, onde eu fui para o colégio pela primeira vez e, na verdade, onde depois comecei, depois do Pinguim, claro, mas onde depois comecei a dizer poesia pela primeira vez em palco, no Teatro do Campo Alegre, que me é muito caro e que, inclusivamente, é a casa que editou o meu primeiro livro de poemas, pela mão de João Gesta, na coleção dos Cadernos do Campo Alegre. Portanto, toda aquela zona é a zona da infância do meu pai, mas também é a zona da minha infância, muito mais tarde. E por isso é uma zona que me é muito particularmente afável e onde eu gosto sempre de voltar. Mas, na verdade, os lugares que eu tenho mais saudades e onde eu volto sempre quando chego ao Porto são a beira-água, de facto. Sou um peixe que quer estar dentro da água e quando estou fora do Porto sinto-me um bocadinho um peixe fora d'água e quando volto gosto sempre de ir ao pé do mar e ao pé do rio e são as zonas que eu prefiro, essa linha d'água. A rua mais poética do Porto? Essa é uma pergunta difícil, mas acho que a primeira que me ocorre, também pelo nome, é o Passeio das Virtudes, que tem aquela vista maravilhosa sobre o Douro e cujo nome é já em si uma espécie de promessa de poema. É um sítio muito bonito onde eu gosto de voltar. O meu processo criativo e como nasce um poema é difícil de explicar. Normalmente nasce sempre de uma obsessão. Às vezes é uma palavra que fica obsessivamente em mim, às vezes é uma imagem que não me larga e mesmo quando eu não estou a escrever estou constantemente a tirar notas e vou anotando e às vezes anoto um verso, às vezes anoto uma palavra, às vezes anoto uma sensação, às vezes pode ser o nome de um lugar e o poema pode nascer de qualquer coisa no fundo, mas é um processo que só quando se mantém nessa repetição e nessa obsessão é que acaba por nascer e fazer-se enquanto poema. O processo criativo quando escrevo, por exemplo, argumentos ou alguma ficção, algum conto, algum texto em prosa, é diferente, é já um processo no qual eu me obrigo a cumprir um horário e a trabalhar como um escultor, digamos assim, mas a poesia é o lugar da minha liberdade total, portanto é também um lugar um pouco caótico no próprio processo criativo. O confinamento tem sido particularmente inspirador, no pior e no melhor sentido, mas na verdade não necessariamente por aquilo que nós vamos sentindo durante o confinamento, mas porque me deu curiosamente um tempo que muitas vezes eu não tinha, porque temos na vida real e também na vida profissional tantos afazeres que às vezes nos retiram de nós e do nosso foco, digamos assim, que neste confinamento e desde o tempo que começou de confinamento eu pude sentar-me a escrever e ter mais tempo para isso e apesar de toda a dor da distância que temos das famílias, de não podermos estar próximos, de não podermos ver os amigos, no ponto de vista do meu trabalho, acabou por ser um tempo que me dei para escrever e escrevi muito e tenho escrito muito e tenho experimentado muito. A Filipa Leal é mais leal à poesia, sempre. Na verdade, a escrita de argumento, a escrita de guiões, a escrita de teatro, de contos, eventualmente, de algumas outras coisas que vou escrevendo em paralelo, na verdade é sempre uma coisa que a poeta faz num outro tempo seu e acho que nunca consigo retirar completamente a poesia dali e acho que tudo se mistura, também um pouco da jornalista, na escrita de argumento em particular, também se mistura tudo um bocadinho porque a poesia é de facto o que me faz estar aqui, o que me dá vontade de continuar. Há uns versos maravilhosos, uma das mais bonitas descrições que eu li recentemente da poesia, que é de uma poeta argentina chamada Alejandra Pizarnik, e ela diz, só isto para descrever a poesia, diz: poesia, tu fazes da minha vida esta cerimónia demasiado pura. Eu acho muito bonito e acho que é isto.
Na verdade, para mim, a aprendizagem da pandemia, por exemplo, no sentido de estar longe da família, infelizmente não era novo, porque eu já tinha estudado em Londres durante 3 anos, já tinha vindo viver para Lisboa há 12, já não sei se são 12 ou 13 anos, portanto, eu já estava, essa aprendizagem, infelizmente, eu já tenho algum hábito e já sei o que é, às vezes, não poder estar nos anos das pessoas que nós amamos, não poder tê-las connosco nas nossas datas importantes. Já me ia acontecendo isso, claro que agora de uma forma muito mais violenta para todos e, sobretudo, com medo de que as pessoas adoeçam e toda esta ansiedade que isto nos provoca. Mas tentando aligerar um pouco também, porque acho que também temos de falar de coisas mais engraçadas. As aprendizagens maiores que eu tive nesta pandemia, olha, aprendi a cozinhar, coisa que não sabia fazer, portanto tive mesmo de aprender a cozinhar ao fim de tantos anos a viver sozinha e a comer coisas mais ou menos pré-congeladas ou massas sempre e de fazer sempre as mesmas coisas. Não, fui aprendendo a fazer outras coisas, aprendi a fazer bolo de iogurte, que era uma coisa da minha infância e que eu não sabia fazer, agora comecei a fazer bolo de iogurte e tenho aprendido muito sobre cinema e tenho-me interessado muito por fazer alguns ciclos. Fiz com uma amiga minha um ciclo de Hitchcock, por exemplo, e vimos, não direi toda a obra de Hitchcock, mas vimos umas dezenas de filmes. E é muito giro ver a obra de um realizador, por exemplo, quase sequencial, e tenho estudado muito, tenho tentado aprender outras coisas, que não só do ponto de vista da literatura. Quando isto terminar, não tenho qualquer dúvida, vou fazer 2 coisas fundamentais: abraçar a minha família e dar um mergulho no mar, que estou desesperada para dar um mergulho no mar. Vou então ler-vos um poema do meu livro Vem à Quinta-feira, que é um poema que se chama Porto Sentido, numa homenagem direta à canção de Carlos T. Rui Veloso. Porto Sentido. É difícil ter estado contente aos 17 ou aos 27. É difícil ter bebido finos, ter comido termossos e com 50 ou 100 escudos ter escolhido a música na jukebox da Ribeira. Aquela canção do Rui Veloso no repeat. Os amigos cansados do meu lado obsessivo, deste meu lado a senhora da avental sujo que dizia: sai mais uma chouriça. Ou talvez nem eu dissesse. Talvez não houvesse senhora da avental sujo. Talvez a memória tenha gente a mais. Seja como for, é difícil que agora nenhum de nós lá esteja a ouvir música e a assar chouriços. Eu avisei, mas eles insistiram em mudar de canção. Interlúdios. Enquanto falamos sobre a cidade, intensificamos a vontade de a voltar a bem viver. Não perca a próxima entrevista destes interlúdios. Subscreva o canal de YouTube do Viver o Porto ou siga o blog em www.viveroporto.com.